Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Insight. Insight é a plataforma de ensino da nossa igreja Church in Connection e hoje nós estamos falando sobre o capítulo 3 de Colossenses. Abra aí sua Bíblia no capítulo 3 de Colossenses, a gente já está encerrando essa carta no próximo Insight, já é então o capítulo 4, encerramento de Colossenses, para a gente já começar a falar sobre Filemon, que também é uma carta extraordinária. Mas vamos lá, terceira carta, ou seja, capítulo 3 de Colossenses, que é a terceira carta dessa série. Nós falamos sobre Efésios, falamos sobre Filipenses e agora Colossenses. Olha só, é importante eu falar para vocês sobre o gênero literário. A Bíblia Sagrada ela é como uma biblioteca e você tem vários gêneros literários dentro desses 66 livros. Então, nós temos livros que são históricos, poéticos, proféticos. Essa carta do apóstolo Paulo, a gente já chama de carta, mas na verdade ela é uma epístola. O gênero literário é de epístola. Qual que é a diferença, Pedro, de carta para epístola? Carta geralmente é endereçada a uma pessoa, como a Filemon, como a Tito. Aqui nós tratamos de uma epístola, ou seja, que é enviada para uma igreja, para uma comunidade de fé. Essa é a diferença característica entre epístola e carta. Mas as duas são quase a mesma coisa. Você vai ter destinatário, você vai ter o remetente, e isso é muito importante para a gente entender esse gênero literário e então a partir disso a gente começar a extrair a mensagem de Deus. Dentro disso a gente vai perceber que as epístolas e cartas elas são muito ricas em conteúdo doutrinário. Quero conhecer, Pôncio, as doutrinas bíblicas, as doutrinas cristãs do Novo Testamento. Vai para as cartas e epístolas paulinas e as gerais também, né? Hebreus, Tiago, todas as outras, porque você vai encontrar aqui a riqueza de conteúdo doutrinário. Esse capítulo 3, por exemplo, ele é um capítulo extremamente poderoso. Por quê? Porque é o tempo todo Paulo dando conteúdo, doutrina atrás de doutrina, e é como se Paulo estivesse fazendo um insight aqui. Ou seja, ele poderia, por exemplo, gastar muito tempo falando sobre buscar as coisas que são do alto, ele poderia criar um parágrafo muito extenso, mas ele fala, olha, buscai, é isso aqui, pronto, e acabou. Então, esse capítulo, vocês vão perceber que ele vai ser muito rápido, muito objetivo. Eu vou entregar tudo para vocês aqui de forma prática. Por quê? Porque se trata de um capítulo onde Paulo esbanja imperativos. Ele está o tempo todo dizendo, faça assim, não faça assim, faça assim, não faça assim. E cara, isso é muito incrível, porque a partir disso nós temos a vontade de Deus sendo colocada para nós de forma plena e objetiva. Então vamos começar com o verso de número 1, que você deve estar acompanhando aí. Vai dizer o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Só nesse versículo de número 1, nós temos aqui um imperativo muito profundo e um se. O se, olha só, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Essa partícula, se, ela é algo que coloca uma pergunta para você. Você já foi? Se fostes ressuscitados, a pergunta é, você já foi? Você já foi ressuscitado juntamente com Cristo? Se você já foi, esse conteúdo aqui é para você. Por que a gente fala se? Porque, ora, muitas e muitas pessoas estão hoje nas igrejas, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Elas tiveram um encontro com a igreja, tiveram um encontro com a comunidade de fé, tiveram um encontro com a religião, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com a pessoa de Cristo, a ponto de se dobrar, a ponto de chorar, lamentar pelos seus pecados, se arrepender. Então Paulo está dizendo, olha, se você entra na categoria de pessoas que já tiveram um profundo encontro com Jesus Cristo, então esse conteúdo aqui que eu vou dar é para você. E ele continua dizendo, buscai as coisas que são do alto. Ele já começa dando aqui um imperativo, buscai. Não é um conselho, não é uma possibilidade. Ele está dizendo, busquem. É obrigação, isso aqui é mandamento, é conteúdo doutrinário. Buscai as coisas que são do alto. Buscar, essa palavra não é familiar para você dentro dos evangelhos? Quando ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar as coisas que são do alto é ter como prioridade uma vida onde o engajamento da sua vida está na manifestação do reino de Deus. Ponto. Não tem muito que acrescentar, que vocês vão ver aqui, ó, um atrás do outro, não tem muito que acrescentar.
Buscai as coisas que são do alto. Só que o buscar está ligado, está conectado com a Bíblia, né? O princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lá no Evangelho, quando Jesus diz assim, buscai em primeiro lugar. Então, basicamente, buscar aqui é priorizar o reino de Deus. Engajar a sua vida na busca pela manifestação do reino. No verso 2, ele vai ter o pensai. Já temos o buscai, é um imperativo, agora pensai. O pensai também nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Ou seja, engajar o objeto da sua preocupação na manifestação do reino de Deus. Se o reino de Deus tem que ser aquilo que ocupa o nosso engajamento, também tem que ser aquilo que ocupa o nosso pensamento. As nossas preocupações, elas têm que ser o seguinte: Deus, quais são os problemas do reino que a gente tem que resolver hoje? É isso, é você ocupar o seu pensamento com as coisas do reino. Vamos pular lá para o verso 5, que tem mais imperativo aqui. Fazei, pois, morrer. Cara, esse fazei, pois, morrer aqui é literalmente matar. Matai. Paulo está dizendo assim, ó, assassinai. Assassinai o quê? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, essa expressão natureza terrena, ela fala a respeito da nossa vida passada. Ou seja, do nosso velho homem, dos velhos costumes que nós praticávamos antes de encontrar a Cristo. Ele vai dizer assim, mata. Não tem o velho Pôncio? Não tem um velho Pôncio? Que era o cara que dava trabalho, que mexia com pornografia, o cara que se prostituía, que usava droga. Não tem o velho Pôncio? Assassina ele. Por quê? Ele vai dizer, fazer morrer a natureza, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Então ele está dizendo basicamente o seguinte, a ira de Deus, ela está sobre pessoas que ainda estão vivendo a velha natureza. É isso que ele está dizendo. Assassina a velha natureza por quê? Porque quem pratica essas coisas está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que desobedecem ou não obedecem à palavra de Deus. Então, assassina esse velho homem. Lutero dizia o seguinte, eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o vagabundo sabia nadar. E aí eu tenho que matar ele todos os dias. Então é basicamente isso. Mata a velha natureza todos os dias. Poxa, tá querendo nascer aqui, ressuscitar de novo. Mata ele. Como que você mata? Meu irmão, faz tudo que a Bíblia manda. Jejua, ora, se entrega a Deus. Faz que dá certo. Mata, não sei como você vai fazer, mas assassina a velha natureza. E aí a gente vai ver o verso 8. O verso 8 está dizendo o seguinte, agora porém despojai igualmente de tudo isto. Essa expressão despojai é tirar a roupa velha. O apóstolo Paulo está usando aqui a metáfora de um vestido, uma roupa qualquer que você tem. Ele está dizendo o seguinte, a natureza velha, ela é como se fosse uma roupa passada. Cara, imagina que você está com uma roupa assim que você tem uns 10 anos que você usa ela. Está batida, está desgasta, está rasgada. Aí Cristo vem te dar um moletom da Nike, assim, uma calça, uma jaquetona top. Paulo está dizendo o seguinte, pega a roupa velha, tira, é o velho homem, e veste a roupa da Nike. A roupa da Nike é bonita, a roupa da Nike é nova. Cristo que preparou, costurou a mão para você. Então é o seguinte, tira a roupa velha, que é a velha natureza, e agora no verso 8 ele vai dizer, no verso 8 ele está dizendo, despojai da roupa velha, isso mesmo. Tirai a roupa velha. E aí no verso 10, sim, ele vai falar, revestir e vos revestistes do novo homem. Vamos ler do 8 ao 10 para vocês entenderem. Agora, pois, despojai, tirai a roupa velha, igualmente de tudo isto, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Olha aqui, por que não mintais? Uma vez que vos despistes, mais uma vez, tirar a roupa velha, do velho homem com os seus efeitos. Verso 10. E vos revestistes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem de Deus. Então, verso 8, tira a roupa velha. Verso 10, por quê? Porque vocês revestiram agora da roupa nova. E olha só, roupa nova aqui não se trata de pagode, já vou avisando logo. Conhecer a Deus através da Bíblia vai reconstruir a imagem de Deus em você. Gravou isso? Por quê? Está aí no verso 10. Revestistes o novo homem que se refaz no pleno conhecimento. Se refazer no pleno conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, quando você veste a roupa nova,
você está reconstruindo a imagem de Deus em você. Como que eu visto a roupa nova, Pedro? Lendo a palavra, estudando a palavra, vivendo a palavra. Então, cada vez que você lê a Bíblia e pratica ela, você está vestindo essa roupa nova e você está resgatando, restaurando a imagem de Deus que foi perdida, mas que Cristo veio restituir. E aí ele vai finalizar no verso 10 dizendo, no verso 11 aliás, né? Porque aí já não há mais grego, nem gentio, nem circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A imagem que você vai resgatar não se trata de se você é grego ou crente ou qualquer coisa. Você precisa ter Cristo. A imagem aqui é em Cristo. Não se trata da sua etnia, não se trata da sua cultura, da sua nacionalidade, não. A imagem que vai ser estabelecida, ela é Cristo. Porque Cristo é tudo em todos. Qualquer povos, tribos ou nações tem que se render à mesma imagem de Deus, que não se trata de algo estético, mas se trata do caráter de Deus em nós. Então é isso que nós devemos fazer, resgatar a imagem de Deus através dessa roupa nova. É basicamente o seguinte, Jesus te deu a roupa da Nike, você vai vestir por quê? Porque Jesus veste Nike. É basicamente isso. E esse modelo, esse padrão, é o caráter dele sendo impresso diariamente em nós. E você vai usar isso lá no seu discipulado. O quanto nós devemos, como que nós vamos fazer para resgatar a imagem, o caráter de Deus em nós? Quais são os princípios? E cara, isso aqui é um conteúdo muito rico, mas eu não vou dar todo o conteúdo aqui para vocês. Eu vou dar a estrutura da carta, a estrutura do texto. E a partir dessa estrutura você vai pegar isso e você vai aplicar lá no seu discipulado para tornar isso um pouco mais rico, para que você venha colocar de forma prática, né, aplicações diárias. Aqui a gente dá o conteúdo mais sistemático, lá você faz a aplicação e o Espírito Santo vai fazer a transformação. Verso 12, mais uma vez, olha lá o verso 12. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Então, mais uma vez, ele vai falar sobre revestir. Você percebe que já é a quarta vez que ele usa o termo vestido? Olha só, vamos lá. Lá no 8, despojai, que é tirar a roupa. Lá no 9, despistes. No 10, revestistes. E no 12, revestivos. Então, é a quarta vez que ele está usando a expressão, a metáfora de tirar a roupa, colocar a roupa. Tira casaco, põe casaco. Tira o casaco velho, põe casaco novo. Beleza? E aí, o verso 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros. Esse texto aqui é muito mal interpretado. Os caras usam isso aqui para falar o seguinte: cara, eu não suporto fulano de tal, mas como a Bíblia manda suportar, aí você faz um mantra assim, e aí cita Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros. Suportar. Não. Suportar aqui é dar suporte. É você ajudar alguém. Não é você resistir à chatice de alguém. Não. É você pegar alguém que está precisando de um suporte. Poxa, esse cara que está precisando de oração. Vamos orar junto, mano? Vamos sentar aqui, vamos resolver isso. Poxa, está precisando de suporte financeiro. Você vai lá dar suporte financeiro. Está precisando de suporte de tempo. O cara não tem tempo para executar algo. Vai lá e gasta tempo com ele. Suportar uns aos outros. Essa expressão uns aos outros, ela é muito característica de Paulo. Mais de 158 vezes você vai encontrar uns aos outros. E uma delas é suporte. Dai suporte uns aos outros. E no mesmo 13, perdoai-vos. É mais um imperativo. Dai suporte e perdoar. No 14 ele vai dizer que, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa palavra vínculo no grego é a palavra cola. Então ele está dizendo o seguinte: aquilo que nos une é a cola. Poxa, mas eu tenho diferenças musicais, não sei, culturais, com fulano, com ciclano, com beltrano. A Bíblia está dizendo o seguinte: o amor de Cristo, ele é uma cola que me cola a essa pessoa, que me une. Nós temos que ter unidade. O capítulo 4 de Efésios não fala sobre a unidade, sobre nós estarmos não unidos, mas sermos um. E o amor é o vínculo da perfeição. O amor é a cola que une perfeitamente todas as coisas. Poxa, não estou dando certo com fulano. Coloca o amor no meio que você vai ver que cola. Coloca o amor de Cristo no meio que você vai ver que cola. Se Cristo nos perdoou, por que eu devo perdoar? Porque Cristo nos perdoou. E esse amor
dele nos perdoar, ele é essa cola que vai me unir ao outro e a gente vai ser igreja como um todo. Então não esqueça, o amor é o vínculo. O que é vínculo? Cola. Verso 15 diz assim: seja a paz de Cristo árbitro. Isso aqui também é imperativo, seja a paz de Cristo árbitro. A palavra árbitro não te lembra alguma coisa? É isso mesmo, jogo de futebol. Por quê? Porque a palavra árbitro aqui é literalmente juiz. Ou seja, aquele que decide a jogada. Aquele que dá a última palavra é o juiz. A Bíblia está dizendo que nas decisões que você for tomar, deixa que a paz de Deus decida por você. Ora, busca, faça a sua parte, mas existe uma paz interior. E essa paz interior, ela é tão forte que ela fez com que homens e mulheres morressem, entregassem a sua vida. Poxa, mas a decisão aparentemente é errada. Mas eles decidiram ficar com Cristo, porque apesar do drama, apesar do martírio, apesar da morte, existia uma paz no coração. E a paz disse: ei, fica com Cristo. Não nega Cristo, não. Então seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. E também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aí mais uma vez um imperativo no verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: pega o teu coração, tua mente, e faça com que a palavra de Deus tenha lugar aí. Tem que habitar, a palavra de Deus tem que morar em nós. Não é uma sugestão, não, habite. Abra espaço no seu coração, na sua mente, para que a palavra de Deus esteja lá. Ah, mas está cheio de informação demais. Então abre espaço para que habite a palavra de Deus em vossos corações. Do 18 para frente é muito mais prático, porque ele vai dizer basicamente o seguinte: mulheres, sede submissas. Não tem muito o que acrescentar. A única coisa que ele acrescenta é que é ser submissa no Senhor. Poxa, meu marido pediu para eu fazer uma parada aqui que está fora da Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã, na verdade, você vai ser submissa no Senhor. Enquanto tiver o padrão bíblico, você pode ser submissa. Ferir o padrão bíblico, aí não, porque a obediência está ligada ao Senhor. O Senhor, Jesus, é mais Senhor do que o senhorio do seu marido. Entende? O senhorio de Cristo é muito superior ao senhorio do seu marido. Então ele é Senhor. Sara chamava Abraão de Senhor. Palavra que até é usada para Deus no Antigo Testamento. Baal, se eu não me engano. Mas olha só, o senhorio do seu marido é muito pequeno. Ele está aqui, ó, limitado. O de Cristo é maior. Então se o seu marido segue o senhorio de Cristo, então ele pode ser Senhor sobre sua casa. Caso contrário, sede submissa somente no Senhor. Marido, amai. A gente não precisa explicar isso aqui. Amai. Amai. E como que ama? Morrendo. Ponto final. Isso aqui você está caduco de saber. Eu não vou entrar nisso aqui. Verso 20. Filhos, obedecei vossos pais. Cara, isso aqui você pode pegar 200 livros para falar sobre isso, mas basicamente é obedecer e acabou. Obedecei. Filhos, verso 20, obedecei. Pais, verso 21, não irriteis. Tem o que acrescentar aqui? Não tem. Filhos, obedecei. Pais, não irriteis. Servos, obedecei também. Isso aqui serve também a aplicação contextualizada para empregado. Obedecer. O patrão que manda, ele sabe o que é a empresa, ele sabe para onde ela está indo, ele te paga o teu salário, ele te paga para obedecer, então obedece. Verso 23 é incrível porque ele finaliza dizendo o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou seja, tudo que te vier na mão, faça conforme para o Senhor e não para homens. Você vai trabalhar, trabalha como se fosse para o Senhor. Vai fazer, faça como se fosse para o Senhor. Vai fazer para a esposa, para o filho, faça como se fosse para o Senhor. Só que ele diz o seguinte: existe um imperativo, né? Fazer de todo o coração, certo? Faça como para o Senhor, imperativo. Só que aí, o verso 24 e 25 é engraçado porque é o seguinte, ele vai dizer o seguinte: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é quem estáis servindo. Então ele está dizendo o seguinte: faça de todo o coração, mas fica tranquilo que Deus está te mandando plantar, está te obrigando a plantar, mas ele vai te permitir colher. Isso é incrível. Deus te manda, te obriga a fazer, mas ele te obriga a colher também. E aí tem a boa e a má notícia. A boa notícia está no verso 24. Você vai colher se você plantar justiça. Mas olha o verso 25. Pois naquele
pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então, basicamente, o 23, o 24 e o 25 é o seguinte: você é obrigado a fazer as coisas como para o Senhor. Top. Verso 24. Faça coisas boas, você vai colher coisas boas. Verso 25. Faça as coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Deus te obriga a plantar, mas ele está dizendo o seguinte: ele está te obrigando a plantar o que é bom, porque ele sabe que você vai colher algo bom, mas se você plantar algo ruim, você vai colher a consequência disso também. Essa é o capítulo 3 de Colossenses, e no próximo insight a gente vai estar aqui falando do penúltimo assunto dessa série das cartas à prisão, que é Colossenses capítulo 4. Deus abençoe, até a próxima.